Mateus 27, a partir do versículo 38. amém. Onde diz a palavra do Senhor: E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque me disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores, que com eles estavam crucificados. Agora, meus irmãos, aí no versículo 50, onde diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos falar aqui no momento em que o Senhor Jesus estava crucificado. Naquele momento, meus irmãos, que Jesus estava passando por essa situação, muitos se levantaram, como nós acabamos de ler na palavra, se levantaram para estar falando contra Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz, né? Ele diz: tu salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Ele diz: não confiou em Deus, porque agora Deus não te livra. Muitos ali se levantaram para acusar, para apontar o dedo contra o Senhor Jesus, né, meus irmãos? E isso, meus irmãos, não é diferente do que acontece conosco hoje também, né, meus irmãos? Quando nós estamos passando por uma prova, meus irmãos, são muitos também que se levantam contra nossas vidas para apontar, para dizer: cadê o Deus que nos serve, né? São muitos que dizem: você não serve a Deus, por que está nessa situação? Porque Deus não fez nada por você, porque nada muda na sua vida. São muitos que se levantam, meus irmãos, para nos apontarem. E, meus irmãos, assim como aconteceu com Cristo, e muitas vezes a gente pensa: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Porque, meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu estou sendo envergonhado, e a gente não quer aceitar essa situação. Meus irmãos, mas nós vemos aqui na palavra que até mesmo Jesus Cristo, ele passou por isso quando estava ali na cruz, como eu acabei de ler. Muitos se levantaram para falar contra Cristo. Então, meus irmãos, e por que com nós não iria acontecer mesmo? Se até com Cristo aconteceu, quanto mais conosco, que somos pó, né, meus irmãos? O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me, meus irmãos. Então, meus irmãos, esse pega a sua cruz e siga-me é a gente seguir as pisaduras de Cristo, que Cristo passou, é saber que nós iremos passar também, meus irmãos. Porque, meus irmãos, se ele passou, quanto mais nós, quem somos nós perante a Jesus Cristo, meus irmãos? Então, meus irmãos, para seguir a Jesus Cristo não é fácil, e nós enfrentaremos sim, não na mesma proporção, porque se a gente enfrentasse na mesma proporção que Jesus Cristo, nenhum de nós aguentávamos, né, meus irmãos? Mas nós vamos enfrentar situações a qual o Senhor Jesus Cristo, ele também enfrentou, meus irmãos. E Deus, meus irmãos, quando essa questão das provações, Deus fala claramente na palavra dele. Quando os muito vêm nos apontar, Deus fala claramente acerca das provações, das tribulações, na palavra dele, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, vem dizer: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por
dá, e Ele tem um propósito quando Ele não dá. É até mesmo a palavra do Senhor Jesus, Ele vem dizendo que se alegrem as estéreis, né? Porque muitos mais são os filhos da mulher solitária do que as casadas, né, meus irmãos? Como nós temos um exemplo aqui na igreja da bispa, Deus não deu filho, mas muito mais filhos ela tem espiritual, né, meus irmãos, do que a mulher casada. Então Deus teve um propósito ao não dar filhos a ela. Então, como eu falei, Deus tem propósito quando Ele dá, ou seja, quando Ele dá filhos, qual é o propósito? Você vai criar seu filho no caminho de Deus, para que seu filho venha ser um soldado de Deus, venha fazer parte do exército de Cristo. Deus não vai te dar filho por acaso. Quando Ele dá é com propósito, quando Ele não dá é com propósito. O casamento que eu falei, quando Ele dá é com propósito, para que os dois venham fazer a obra do Senhor. Quando Ele não dá também é com propósito, você vai ser separado para fazer a obra do Senhor, porque Deus vai te conduzir ali. Então, meus irmãos, Deus sempre tem um propósito quando Ele faz e quando Ele não faz. Mas, meus irmãos, como eu falei, não pode ser medido que nós temos ou deixamos de ter Deus nas nossas vidas pelo que Ele nos dá, meus irmãos, ou não nos dá. Aí, diante dessa palavra, a gente pode pensar, eita, meu Deus, então, será que Deus não vai me dar a prosperidade? Será que Deus não vai me dar o casamento? Então, será que Deus não vai me dar os filhos? Meus irmãos, nem todos vão ter a promessa, mas aqueles que Deus fez a promessa, Deus é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meus irmãos. Se Ele prometeu a prosperidade financeira na sua vida, assim Ele fará. Se Ele prometeu o casamento, Ele fará. Deus, Ele não volta na sua palavra. Se Ele prometeu o filho, se Ele prometeu a vida ministerial, o que Deus te prometeu, meus irmãos, assim se cumprirá. Não é de todos que Ele vai prometer, mas se Ele prometeu o que Ele prometeu na sua vida, Deus, Ele vai cumprir, meus irmãos. Agora, como eu falei, primeiramente a gente vai perseverar em fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, perseverar, meus irmãos, nessa palavra que eu falei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então perseverar em que todos venham ver que Cristo vive em você, através da sua conduta, né, meus irmãos? E a hora do Senhor Jesus, dele manifestar a glória dele através das promessas, né, que Ele tem em nossas vidas, essa hora também vai chegar, porque a palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, né, meus irmãos? Na palavra do Senhor em Eclesiastes também vai dizer que há tempo de guerra e há tempo de paz. Meus irmãos, se a palavra de Deus era fiel para cumprir o tempo de guerra, você acha que a palavra de Deus não é fiel para cumprir o tempo de paz? Será que Deus só vai cumprir uma parte da palavra? Se Deus ele vela para cumprir a sua palavra, Ele só vai cumprir o tempo de guerra, meus irmãos? Não, meus irmãos, Ele vai cumprir também o tempo de paz. Então,